Então, tá gravando. Vamos lá. Aprender os mnemônicos para enfiar na mente e usá-los na prova, né, de forma sábia. Começar falando do LOAS, do SUAS e da assistência social em geral. A Seguridade Social, né, ela é destinada a assegurar os direitos relativos à paz. É a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Essa é bem facinho, né? E os objetivos da Seguridade Social. A gente usa o mnemônico USE-DUSE. U de universalização da cobertura e do atendimento. S de seletividade e distributividade da prestação de benefícios e serviços. O E de equidade no custeio. O D de diversidade da base de financiamento. O U de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. O C de caráter democrático e descentralizado da administração. E o I de irredutibilidade no valor dos benefícios. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho aqui para ver se está saindo meu som, né? Tá saindo meu som sim. Beleza, continuando então, né? Opa, vamos lá. Quais são os objetivos do SUAS? Bom, de acordo com a LOAS, né, do que está escrito na LOAS, os objetivos do SUAS são esses que estão aí, né, nessa imagem. Tem uma palavra que se chama ACIDE, 2 Es no final. E eu já vou pular porque eu tenho uma comparação, né, que temos esses objetivos no SUAS e no NOBSUAS. Então, aí essa aqui, né, são os objetivos do SUAS de acordo com o NOBSUAS, e esses são objetivos do SUAS de acordo com a LOAS. Aqui eu tenho um quadro comparando os dois, que são praticamente os mesmos, né? Os mesmos objetivos, só que no NOBSUAS a gente sempre pode levar em mente que o NOBSUAS ele é mais completo, né? Então ele não fugiu da regra aqui nesse caso, que temos 4 objetivos a mais, e eles são esses aqui, ó, que estão nesse quadro rosa, que é o respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais, reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais no planejamento e execução das ações, orientar-se pelo princípio da unidade e regular, né? Então são 2, orientar e regular. Em todo o território nacional, a hierarquia e os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios e programas e projetos da assistência social. Então esses 4 aí, né? Respeitar, reconhecer, orientar e regular, eles estão escritos somente lá no NOBSUAS de 2012. E o resto é tudo igual, tanto em um como no outro eles têm. Eu coloquei essas setinhas aí pra gente ver, né, que são idênticos aí. Eu vou ler um por um para dar uma fixada, mas eu prefiro aprender pelo NOBSUAS. Por quê? Pelo NOBSUAS 2012 eu criei essa frase, e essa frase quando você tem uma palavra-chave, né, para cada objetivo, então fica mais fácil lembrar todo o conjunto da obra do que nos objetivos do SUAS ditos pela LOAS, né, que só tem uma palavra, uma letra, né, para cada objetivo. Então eu prefiro esse que está do lado direito mesmo. A frase é a seguinte, para decorar, né? A responsabilidade de uma oferta compartilhada, pública e privada, integrada ao trabalho e à educação, respeita, reconhece, orienta e regula o nível de vigilância e a garantia dos direitos. A responsabilidade da frase lá em cima vem de quê? Vem de estabelecer as responsabilidades da União, dos estados, do DF, dos municípios na organização, regulação e manutenção e expansão das ações de assistência social.
A oferta vem de assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Compartilhada vem de consolidar uma gestão compartilhada, o cofinanciamento, a cooperação técnica entre a União, os estados, o DF e os municípios que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva e garantem os direitos dos usuários. Pública e privada vem de integrar uma rede pública e privada com vínculo ao SUAS, de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. O integrada, vem de estabelecer uma gestão integrada de serviços e benefícios. Trabalho e educação vem de implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. E como eu tinha dito, esses que estão nessa caixinha rosa, eles só estão no NOB SUAS, que é o respeitar, reconhecer, orientar e regular. E eu já falei deles, então vou pular. O nível vem de níveis de gestão de acordo com estágios de organização da gestão e ofertas de serviços pactuados nacionalmente. E, por fim, a vigilância social e a garantia dos direitos vem de afiançar a vigilância social e a garantia dos direitos como funções da política de assistência social. Juntou as palavras-chave aí, lembrou. Próximo. Agora eu vou fazer outra comparação também, porque a gente tem os objetivos da assistência social que está dito lá na Constituição, que são esses aí, que está mostrando, e também temos os objetivos da assistência social, de que está escrito na LOAS. Nessa próxima imagem aqui, eu faço a comparação, o que muda no objetivo que está escrito na CF e o que muda no que está na LOAS. Bom, basicamente, os objetivos da assistência social que estão escritos na Constituição, eles são somente uma parte dos objetivos que estão escritos na LOAS. Então a LOAS é bem mais completa, sabe? A LOAS engloba os que estão na Constituição e acrescenta outros. Por exemplo, a frase que eu uso para lembrar dos objetivos da assistência social, que é dita na Constituição, é a seguinte frase: há garantia na proteção, amparo e promoção. O A é de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. A garantia é da garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Proteção é de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo é do amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção é da promoção da integração ao mercado de trabalho. Então, todos esses que estão aí ditos na Constituição, eles fazem parte só da proteção social. Tá vendo a proteção social aí do lado direito? Que é um dos objetivos da assistência social ditos pela LOAS. Então, isso aqui tudo está dentro da proteção social. E quando é perguntado na LOAS, por exemplo, se a questão perguntar, de acordo com a LOAS, quais são os objetivos da assistência social? A gente usa essa palavra para se lembrar: PROVID, que é o PRO de proteção social, o VI de vigilância socioassistencial e o D, que é a defesa dos direitos. A proteção social ela visa a garantia da vida e redução de danos e a prevenção da incidência de risco. Tudo que está escrito ali na Constituição, que é o objetivo da assistência social, você joga lá na área da proteção social. É tudo proteção social. Aí a LOAS vem e acrescenta o VID, então, no caso. O vigilância social
Ela visa, né, analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaça, de vitimizações e danos. E a defesa dos direitos ela visa garantir o pleno acesso ao direito no conjunto das provisões socioassistenciais. Então, se a questão perguntar, por exemplo, de acordo com a CF, quais são os objetivos da assistência social? Se lembra dessa frase: há garantia na proteção, amparo e promoção. Se cair inconstitucional é essa frase, né? Se cair na matéria de constitucional. Agora, se perguntar perante a LOAS, aí é o PROVIDE. Esses são os direitos sociais, né, que estão elencados lá na Constituição. Eles são muito importantes também. E tem essa frase aí que ajuda a memorizá-los. A frase é a seguinte: Edu mora ali, Sal trabalha lá, Assis prossegue preso. O Edu é de educação, o Mora é de moradia, o Ali é de alimentação, o Sal é de saúde, o Tra é de trabalho e transporte, o Lá é de lazer, o Assis é de assistência aos desamparados, o Proteção à Maternidade e Infância, que viagem, o PRO é de Proteção à Maternidade e à Infância, o SEG é de Segurança e o Preso é de Previdência Social. E quais são os princípios organizativos do SUAS? Eles são gay. Gay não do jeito tradicional, é gay com U-E-I-I. G-U-E-I-I. O G é de gratuidade, ou seja, a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida. O U é de universalidade, ou seja, todo o direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória de sua condição. O E é de equidade, que é o respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais. O I é de integralidade da proteção social, que é a oferta das provisões em sua completude por meio de um conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. O outro I é da intersetorialidade, que é a integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais. Próximo. Bom, essa aqui também já é bem simples, né? Os princípios e as diretrizes da LOAS. Os princípios da LOAS e do PENAS são os mesmos. É o famoso SURID. O SURID é o S de supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O U é de universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. O R é de respeito à dignidade do cidadão e à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária. O I é de igualdade dos direitos do acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. O D é de divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. As diretrizes do LOAS e do PENAS, elas também são basicamente a mesma. Só acrescenta aí o C, né, de centralidade quando a gente fala em diretrizes do PENAS, mas o resto é o mesmo.
E é o DPP, né? O D é de descentralização político-administrativa para os estados, o DF e os municípios e o comando único das ações em cada esfera de governo. O P é de participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. O P é da primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. E quais são os princípios da proteção social? Os princípios são TIMP. O T é de territorialização, o I é de integração à Seguridade Social, o M é de matricialidade sociofamiliar, o P é de proteção proativa, o I é de integração às políticas sociais e econômicas. Essa aí também é outra comparação, né, que a gente tem das seguranças dadas pelo NobSUAS e as garantias dadas pelo PENAS. Eu digo que as seguranças dadas pelo NobSUAS, né, via de regra, o NobSUAS é mais completo e tal, elas são SACAs. E as garantias dadas pelo PENAS são SAC. Então, se perguntar quais são as seguranças dadas pelo NobSUAS na questão, né? Aí você lembra dos SACAs. Agora, se perguntar quais são as garantias dadas pelo PENAS, aí você diz, são SAC. E elas são basicamente a mesma coisa, né? Inclusive tem umas que são iguais. Por exemplo, um A, né, das garantias dadas pelo NobSUAS é de acolhida, o mesmo que é do PENAS. Também tem o convívio familiar, que é a mesma coisa, né? E bom, aí muda o primeiro S, né, que de acordo com o NobSUAS, pelos SACAs, o S é de social e de renda, o A é de acolhida, o C é de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, o A é de autonomia individual, familiar e social, o S é de sobrevivência a riscos circunstanciais. E já no PENAS temos só o SAC, né? O S é de segurança da sobrevivência, rendimento e autonomia. O A é de acolhida, que é o mesmo do SACAs, e o C é de convívio familiar e comunitário, outra vez sendo repetidos aí, né? Se equiparando. Também dá pra gente fazer outra comparação, né? Pensando no PENAS e pensando no NobSUAS. Por exemplo, o NobSUAS fala em diretrizes estruturantes do SUAS. Já o PENAS, como você está vendo aí do seu lado esquerdo, o PENAS ele fala de eixos estruturantes do SUAS. São muito parecidos em algumas coisas, em vários itens, né, na verdade. Só porque tem outros que não tem um, que tem outro, né? Então é bom saber essas diferenças aí, pra a gente não sabe, né, quem é o examinador e tal, se quiser cobrar uma coisa assim. Então eu tenho duas frases para lembrar, uma que é do eixo estruturante de acordo com o PENAS e outra que é as diretrizes estruturantes do SUAS de acordo com o NobSUAS. E esse aqui é o único caso que eu consegui ver que o NobSUAS não é mais completo quando a gente vê uma comparação, sabe? Então os eixos estruturantes do SUAS são mais completos. Vou falar primeiro dos eixos estruturantes do SUAS. Eu criei essa frase: MIP é o novo desafio CDF. O M é de matricialidade sociofamiliar. O I é de informação, monitoramento e avaliação.
O P é de política de recursos humanos. O novo é de novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil. O desafio é do desafio da participação popular do cidadão usuário. O C é de controle social. O D é de descentralização político-administrativa e territorialização. O F é de financiamento. Dá para se perceber, né, que tem uns quadradinhos aí que estão circulados, tem uns que estão circulados, outros que não estão. Os que estão circulados são os que aparecem tanto em um como em outro. Então a gente pode perceber que a matricialidade sociofamiliar se repete, o controle social se repete, a descentralização político-administrativa se repete, a territorialização se repete, o financiamento se repete, então muita coisa se repete. Então as diretrizes do SUAS agora, né, ditas pelo NOB SUAS, eu criei essa outra frase que é a seguinte: MP financia o território CDF. O M é de matricialidade sociofamiliar, mesma coisa, né? O P é de primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Esse aí já mudou. Esse aí só está presente nas diretrizes estruturantes do SUS, lá no NOB SUAS. Aí o financiamento partilhado entre União, os Estados, DF e município, né? Tem quanto em um, quanto em outro. Territorialização também, mesma coisa. Controle social, participação popular, mesma coisa. Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo também se repete. E essa é outra que não se repete: fortalecimento da relação democrática entre Estado e a sociedade. E temos também as garantias, né, da proteção socioassistencial. E essa pequena frase pode, espero que ajude a lembrar. A frase é PRENDRED. O P é de precedência da proteção social básica com o objetivo de prevenir situações de risco e pessoal. O N é de não submissão do usuário às situações de subalternização. O D é de desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios que favoreçam aos usuários do SUAS a autonomia, resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, condições de convívio e socialização, de acordo com a sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social. O RE é da reafirmação da assistência social como política de seguridade social e a importância da intersetorialidade com as demais políticas públicas para a efetivação da proteção social. O D é de dimensão proativa, que compreende a intervenção planejada e sistemática para alcance dos objetivos do SUAS, com absoluta primazia da responsabilidade estatal na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. E os instrumentos de gestão. Eles se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da política do SUAS nas 3 esferas do governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social, básica e especial. Quais são eles? São o PROGM. O P é de plano de assistência social. O R é de relatório anual de gestão. O O é de orçamento. O G é de gestão da informação e o M é de monitoramento e avaliação. Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho do PENAS. Só tomar uma aguinha aqui. PENAS. Para começar,
quais são os elementos fundamentais de gestão? O que um município, né, precisa para receber recursos do Estado, da União, destinados à assistência social? Ele precisa do CPF. CPF mais R. O R é de recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social. O C é de Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil. O P é do Plano de Assistência Social. O F é do Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Eu já expliquei, né, as diferenças, mais para igualdade do que diferença, né, que os princípios e diretrizes do LOAS e do PENAS são basicamente os mesmos. O que muda, ou aliás, o que é acrescentado, né, quando a gente fala de PENAS, nas diretrizes se acrescenta o C de centralidade da família. Então, as diretrizes do PENAS são DPP-C. E quais são os objetivos do PENAS? Vai lá no PROCON, que o PROCON assegura, beleza? O PRO é de prover serviços, programas, projetos, benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que dele necessitarem. O CON é de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural. O Assegura é de assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam convivência familiar e comunitária. Sim. Eu acho que eu pulei, né, esse aqui. Eu não tinha explicado, né. Por exemplo, o NOBSUAS diz que o PROVID é uma função. Já o PENAS, ele pode se dirigir ao PROVID como uma referência. E o LOAS, né, ela trata o PROVID como um objetivo. Então é bom ficar ligado, né, nessas diferentes formas que podem vir uma questão perguntando. Todas elas são aplicáveis. Eu já tinha explicado, né, dos eixos estruturantes do SUAS, que a gente pode fazer uma comparação com as diretrizes estruturantes do SUAS. Os eixos estruturantes são do PENAS, são ditos, né, pelo PENAS, e as diretrizes estruturantes são ditas pelo NOBSUAS. Tem algumas diferenças, eu expliquei agora há pouco, então já vou passando essa parte aqui. Eu usei essa imagem aí, né, para explicar anteriormente. Aqui também eu já havia explicado, né, que o SACAS ele é para o NOBSUAS e o SAC é do PENAS. Então, quando a gente fala do NOBSUAS, o NOBSUAS diz que é seguranças dadas e o PENAS são garantias. Então, fique ligado. E quais são as medidas socioeducativas? Elas são POLIAS. O P de prestação de serviço à comunidade, o O da obrigação de reparar o dano, o L da liberdade assistida, o I da internação, o A da advertência e o S de semi-liberdade. E quais são os objetivos da Política Nacional do Idoso? Os objetivos são PAI. P de participação efetiva na sociedade, o A de autonomia
E o I de integração efetiva na sociedade. E os princípios da Política Nacional do Idoso. Aí é o jeito lembrar dessa frase aí. A frase é esta aí. O agente FES tem um envelhecimento sem diferenças e discriminação. Para começar, agente. Agente vem do primeiro princípio, que é: o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. O FES é Família, Estado e Sociedade, FES. A FES, tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos à cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar e direito à vida. O envelhecimento que o envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. As diferenças são de diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio urbano e o rural no Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na aplicação dessa lei. E discriminação é que o idoso não deve sofrer nenhuma discriminação de qualquer natureza. Quais são as diretrizes da Política Nacional do Idoso? Aí outra vez diretriz, vai lá, diretriz do LOAS, diretriz do PENAS. Lembra quais são as diretrizes lá? São DPP, Então, lembra que diretriz do idoso também é DPP, só porque tem o V no final. Então, pensa bem. As diretrizes da LOA são DPP. As diretrizes do PENAS são DPPC, que acrescenta o C de centralidade na família. E as diretrizes da Política Nacional do Idoso são DPPV. O D é de descentralização político-administrativa. O P é de participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. O outro P é da priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias em detrimento do atendimento asilar, com exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. O V é de viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações. E quais são os eventuais, os benefícios eventuais? Lembre dessa frase aí, Natália é vulgar até calada e morta. O Natália, o Nata, é de auxílio natalidade. O vul de vulgar é auxílio vulnerabilidade. O cala de calada é auxílio por calamidade. E o morte, auxílio por morte. E a gente deve deixar os idosos, a salvo de CONDEV. O C é de crueldade, o O é de opressão, o N é de negligência, o D é de discriminação, o E é de exploração, o V é de violência. Agora a última parte. A parte mais de alimentação, Vamos lá. Primeiramente, quais são os objetivos do CISAM? Eles são FIP. O FI é de formular e implementar. O que? Formular e implementar o quê? Políticas e planos de segurança alimentar e nutricional. O P é de promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do país. O E é de estimular a integração dos esforços entre o governo e a sociedade civil.
Agora as diretrizes do CISAM, né? Sim, o CISAM, né? Ele é o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. Então, pensa naquela coisa que é importante. Você nem sempre você vai estar afim, né? Nem sempre você vai estar querendo fazer tal coisa, mas é necessário. Por exemplo, comer uma coisa que você não gosta. Então você lembra de sua mãe pedindo para você comer um quiabo, um jiló. Aí sua mãe fala contigo: filho, não esquece de se alimentar direito, tá? Bota salada, bota tomate, bota couve, né? Não come só besteira não. Aí ela fala com você no WhatsApp. Aí falou: beleza, filho, tá bom? Aí você fala: PDC, mãe. Aí sua mãe: PDC? O que é PDC, menina? Aí você fala: pode crer, mãe, pode crer. Então, PDC, mãe. O P é da promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não governamentais. O D é de descentralização das ações e articulação em regime de colaboração entre as esferas de governo. O C é de conjugação das medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população. O M é do monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área das diferentes esferas de governo. O A é de articulação entre o orçamento e a gestão. E o E é de estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e a capacitação de recursos humanos. Quais são os princípios do PENAM? Agora é PENAM. Quais são os princípios? Os princípios do PENAM são foderes, velho. São muito foderes, são importantíssimos, então eles são foderes. O FO, o FO, é de fortalecimento da autonomia dos indivíduos. O D é de determinação e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição. O A é da alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde. O RE é de respeito à diversidade e à cultura alimentar. E o S é de segurança alimentar e nutricional com sabedoria. Soberania, tá? Segurança alimentar e nutricional com soberania. E quais são as diretrizes do PENAM? Aí é outra frase. Atenção! O Quali vigia a gestão para controle da pesquisa e cooperação. Atenção vem de atenção nutricional. O CU, eu coloquei cor diferente aí no Quali, é porque CU não, velho, CU não, é QU. O QU ele vem de qualificação da força de trabalho. O ALI vem de alimentação adequada e saudável. O VIGIA vem de vigilância alimentar e nutricional. Gestão vem de gestão das ações de alimentação e nutrição. O PA vem de participação e controle social. Controle vem de controle e regulação dos alimentos. Pesquisa vem de pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. Cooperação vem de cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. E quais são os objetivos complementares do PNAE? Agora a gente foi lá para o PNAE, tá? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quais são os objetivos do PNAE? Lembre dessa frase aí: envolve este dinares. Envolve vem de envolver todos os entes federados, Estado, DF, município, na execução do programa. O este vem de estimular o exercício do controle social. O DINA vem de dinamizar a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda.
E o res vem de respeitar os hábitos alimentares e vocação agrícola locais. Então, envolve este dinaris. Quais são as ações estratégicas do PENAM? PENAM, hein? Não confunde PENAM, PENAI, não confunde não. Tem outra frase aí para as ações estratégicas do PENAM. E a frase é: eu programei e vigiei para prevenir a pesquisa e promoção. O programei vem do programa Bolsa Família. O vigiei vem de vigilância alimentar e nutricional. O para vem de parâmetros para avaliação nutricional. O prevenir vem de prevenção e controle de agravos nutricionais. O pesquisa vem de pesquisa, inovação e conhecimento. O promoção vem de promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável. E acabei? Sério mesmo? Não tô crendo. Olha, acabei. Então, é isso aí. Acabo por aqui.